Nós vamos ler nessa manhã, desse dia 23 de novembro, aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 4. Nesse domingo, a palavra de Deus nos diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, meus irmãos? Hoje nós estamos começando esta campanha da salvação e durante essa semana nós vamos falar muito sobre a salvação da nossa alma. E nós temos o intuito com isso, o objetivo com isso, de tornar o nosso coração mais agradecido a Deus pela salvação que Ele já nos deu e não a poderemos perder. Porque se cremos no Senhor Jesus, nós temos a vida eterna. E o outro intuito, o outro objetivo é nós lembrarmos que muitos estão perdidos ainda e precisam ouvir o Evangelho. E esse Evangelho, nós, como discípulos do Senhor, temos a tarefa, o dever de pregar. O apóstolo São Paulo, pela palavra de Deus, ele está dizendo aqui que o fim da lei é Cristo. Muitas pessoas leem o Velho Testamento, onde está a lei, e elas não entendem que Jesus veio depois da lei e que o fim da lei é Cristo. Então muitos querem cumprir as obras da lei para serem salvos. E não serão, porque pelas obras da lei ninguém conseguirá ser salvo. Nós somos salvos pelo que o Filho de Deus, ele consumou, a obra que ele consumou de salvação. Por isso que diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. O que nós temos que fazer é crer em Jesus. É crer no que diz o Evangelho. Quando o apóstolo Paulo, ele diz que a justiça que é pela fé diz: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isso é, para trazer do alto a Cristo. E ele continua dizendo: ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Ele está dizendo o seguinte, que a justiça que é pela fé nos manda não duvidar que Deus se fez homem, que Cristo veio do alto, que Ele é Deus e que Ele se encarnou, se fez homem. Porque a pessoa que fica perguntando quem subirá ao céu para trazer a Cristo, ela está duvidando. Ela não crê que Jesus já veio, que Deus se fez homem, que Cristo veio em carne. E quando diz: não digas em teu coração também quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo, a justiça que é pela fé nos manda não duvidar que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então a justiça que é pela fé nos manda não duvidar do que diz o Evangelho de Deus.
E eu vou dizer para os irmãos uma coisa muito importante. No versículo, uma observação muito importante nessa manhã. Os irmãos repararam aí que está escrito no versículo 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. Por que diz que a palavra está junto de ti? Porque o evangelho, ele está perto de todos nós. O evangelho, a mensagem do evangelho está na Bíblia, está sendo pregada no mundo inteiro, desde que o Senhor Jesus veio a este mundo. E hoje, qual é o livro que está em todas as casas, na maioria das casas no mundo? É a Bíblia. E essa mensagem está em todas as Bíblias. E não importa se a Bíblia ela é atualizada, se ela é ACF, se ela é linguagem de hoje, não importa se ela é a primeira tradução para o português, a mensagem do Evangelho está em todas as Bíblias. Muitas pessoas têm a Bíblia, e até aquelas que não leem a Bíblia já ouviram o Evangelho pelo menos uma vez. Dificilmente alguém nunca ouviu falar de Jesus atualmente. A mensagem do Evangelho é simples. E desde que Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, este Evangelho está sendo pregado. Amém, meus irmãos? Agora, se alguém quer a salvação, deve crer nesse Evangelho. Porque uma das coisas que este Evangelho diz é que Jesus é o Senhor. Quando a pessoa ela crê, então ela aceita Jesus como seu Senhor. Alguém diz assim, nós não temos que aceitar Jesus, não, é Ele que tem que nos aceitar. Não, Ele já nos dá a sua aceitação de antemão, desde que nós cremos. A aceitação dEle já está feita para quem crê. Agora somos nós que temos que aceitar a fé, que temos que aceitar o Evangelho, e nós aceitamos. Não aceitamos? Quem aceitou, diga amém. Amém. Nós aceitamos Jesus um dia. Eu aceitei Jesus há 33 anos atrás. E desde o dia que nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós temos a vida eterna. O que é ter a vida eterna? É ter a salvação. Nós vamos falar muito sobre isso. Alguém pode perguntar, mas ser salvo exatamente de quê? Nós vamos falar muito sobre isso aqui essa semana também. Amém, meus irmãos? Ô, pastor Eliezer, mas nós não somos salvos? Por que vamos falar da salvação então? Ora, podemos nos separar da salvação? Podemos esquecer da salvação? Obviamente que não. A salvação é o que nos alegra. E Jesus é a nossa salvação. Amém? Os irmãos notaram neste cântico que nós cantamos aí, o número 45 do nosso livro de cânticos, o cântico de Simeão, ele diz, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele estava se referindo ao quê? A Jesus Cristo. Jesus, o nosso Senhor, Ele é a salvação. Ele é a nossa salvação. Quem tem Jesus está salvo. Nós temos Jesus. Ele está aqui conosco, não está? Está ou não está? Diga amém. Amém. Vamos aplaudir a nossa salvação, aplaudir o Senhor Jesus agora. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.